Boa noite, alunos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora mediadora Thais e hoje nós damos início à segunda disciplina do módulo 93, de saúde do idoso, com a professora Elaine. E eu vou chamar aqui a professora. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora Thais, boa noite a todos. Estou bem, graças a Deus, e espero Que que os nossos bom. alunos também, né? Isso mesmo. Professora, fique à vontade, eu vou estar aqui se precisar de alguma coisa, tá? Tá bom. Vou estar compartilhando aqui já os slides da nossa aula de hoje. Só um minuto, que deu uma sumida aqui nos slides, pessoal, mas é assim mesmo, no ao vivo, né? É verdade. Apareceu, Thaís, que agora eu não vejo mais vocês. Apareceu sim. Ah, então tá bom. Então, boa noite, turma. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar antes, né? Então, eu sou a professora Elaine Lopes, sou fisioterapeuta, né? Doutoranda em promoção da saúde. Meu mestrado também foi na promoção da saúde. A minha linha de pesquisa, tanto do doutorado quanto do mestrado, foi sobre o envelhecimento humano, de uma forma mais específica, o envelhecimento da pessoa com deficiência. Então, tenho especialização aí em fisioterapia neurofuncional, docência em fisioterapia e gerontologia clínica e atuo aí na docência desde 2020. Atuei de 2006, quando eu me formei, até 2022 na rede APAE, né, realizando atendimento aí à pessoa com deficiência intelectual e múltipla aí nos seus diversos ciclos de vida. E de 2016 até 2022 eu finalizei aí meu ciclo de APAE, especificamente dentro de um projeto de atendimento aos alunos idosos, até justamente por conta dessa vivência em acompanhar o envelhecimento, né, desse grupo aí tão específico, despertou a vontade de estudar essa temática, né, de uma forma assim um pouquinho mais a fundo. Então, depois aqui que eu me apresentei, vamos iniciar então, né, a nossa disciplina, que é a saúde do idoso, uma disciplina bem deliciosa, espero aí que todos vocês, né, aproveitem e que contribua muito com a formação, né, de vocês aí profissional. Então, o nosso objetivo da unidade de hoje, então, é entender um pouquinho o como ocorre esse envelhecimento humano, né, essa evolução do processo de envelhecimento, conhecer alguns conceitos que dentro da área da saúde e da área social são muito utilizados, como senilidade e senescência, aprender um pouquinho sobre essa questão demográfica e essas projeções que a Organização Mundial de Saúde traz, né, os dados do censo, né, 2022 aí estão revelando que a população brasileira está envelhecendo, falar um pouquinho dessas consequências, né, com relação à saúde do idoso de uma forma geral e identificar alguns fatores que contribuem para um envelhecimento ativo, saudável, com qualidade, e o envelhecimento, né, mais patológico, onde esse idoso acaba aí se tornando mais dependente. Então, esse será o tema aí da nossa, que será abordado na aula de hoje. Começo, então, trazendo uma descrição, né, com relação ao envelhecimento. Então, o envelhecimento ele é um processo natural e progressivo, ou seja, não tem como escaparmos dele, onde ocorrem algumas alterações a nível fisiológico, anatômicos, alterações a nível endocrinológico, por exemplo, e essas alterações elas acabam gerando aí algumas diferenças de comportamento, né, orgânico, de uma forma bem geral, que pode vir a gerar aí uma doença, que não necessariamente acaba gerando. Acho que é importante a gente destacar que envelhecimento e doença não são sinônimos. Envelhecimento e dependência de cuidados também não, né? Então, a forma como nós vamos envelhecer, ela depende muito da forma como eu estou me cuidando hoje, né? O envelhecimento é algo progressivo. Então, nós precisamos ter algumas preocupações com relação, por exemplo, aos nossos hábitos de vida, ao meio que nos cercam, que acaba contribuindo para o envelhecimento mais saudável ou não. Só que é importante destacar, né?
que envelhecimento aí não é sinônimo de doença. Eu tenho situações que podem vir a contribuir realmente, né, com o envelhecimento mais precoce, como no caso da pessoa com deficiência, né? Então, o envelhecimento saudável, ele é baseado aí em diversos processos na qual esse indivíduo, né, está sujeito aí durante a sua vida. E aí a forma como eu me cuido, né, os fatores que estão associados à parte alimentar, à prática de atividade física e os cuidados que eu tenho com o meu corpo de uma forma geral acabam contribuindo para o que nós chamamos de capacidade funcional. O que é a capacidade funcional, né? Muito se fala hoje, a mídia vem trazendo bastante destaque a questão do envelhecimento ativo e saudável. Inclusive, nós temos uma política de saúde do Ministério da Saúde, aí, de acordo com as diretrizes que a Organização Mundial de Saúde, que a Organização Pan-Americana de Saúde traz, com relação ao que eles chamam de década do envelhecimento saudável, né, de 2020 a 2030, se pararmos para pensar, nem estamos tão longe assim de chegar, né, em 2030, onde ele coloca algumas situações promotoras de um envelhecimento com qualidade, para que a sociedade civil, o governo se preocupe em estar adequando essas questões para poder receber esses novos idosos. Então, quando falamos numa capacidade funcional, eu falo na capacidade que essa pessoa tem em conseguir gerir a sua vida, em ter condições físicas de realizar, né, as suas ações do dia a dia. É importante também ressaltar que eu tenho uma diferença entre independência e autonomia. Geralmente, muitos profissionais acabam misturando, né, achando que um é sinônimo de outro, mas na verdade não. Quando eu falo em independência, eu falo em ter condições físicas de poder realizar algo, né, como escovar um dente, lavar um cabelo, escovar, passar roupa, cuidar da minha casa, ir ao mercado andando, por exemplo. Então, isso é uma independência, eu ter condições físicas. Já a autonomia, ela diz respeito à questão da escolha, né? Eu ter o poder de escolher, hoje eu não quero fazer janta, eu vou comer uma pizza. Hoje eu vou dormir mais tarde porque eu vou assistir um filme da Netflix. Eu vou viajar esse final de semana porque eu quero ir na casa do meu irmão, quero ir na casa do meu neto, na casa do meu filho e assim por diante. Então, a autonomia diz respeito a poder de escolha. Geralmente, a autonomia e a independência, ela acabam tendo aí uma correlação, mas eu posso ter situações, por exemplo, até mesmo patológica, na qual eu não consiga ter as duas ao mesmo tempo, né? Um exemplo que eu costumo dar para os alunos é eu pensar em um idoso, por exemplo, que sofreu, caiu, teve uma fratura de colo do fêmur e está acamado, né? E vai ficar ali naquela condição por um período, né? Até que haja sua recuperação. Então, ele não tem condição física, então a sua independência naquele momento, por conta da fratura, acaba tornando ele dependente de cuidados, dependendo de alguém que leve comida, dependendo de alguém que troque ele de roupa, às vezes necessário até um uso de fralda, mas ele ainda goza da sua autonomia. Então, ele pode chegar e falar para esse filho, essa filha, esse cuidador: hoje eu não quero jantar, hoje eu quero comer uma pizza. Eu não quero tomar banho agora, eu vou tomar mais tarde, porque agora eu vou dormir, porque eu estou cansado, com sono, enfim. Então, ele não tem condição física naquele momento de realizar sozinho determinadas ações do dia a dia, né? Porém, ele consegue ainda ter o seu poder de escolha, né? Agora, eu tenho a condição inversa também. Vamos pensar num idoso com deficiência intelectual, né? Tema, inclusive, da minha pesquisa do mestrado e agora do doutorado. Vou pensar num idoso com síndrome de Down, por exemplo, né? Pegar numa condição aí mais conhecida, ou em um idoso num estágio mais avançado de Alzheimer, onde ele já não tem mais condições, né? No caso do Alzheimer, de responder por si. No caso da síndrome de Down, na sua maioria, por conta da deficiência intelectual, ele também não tem essa condição. Então, ele não pode escolher: eu vou para viajar esse final de semana sozinho, né? Eu vou pegar aí o dinheiro que eu tenho e vou gastar comprando, por exemplo, uma roupa que eu preciso, ou pagando uma conta, ou eu vou ter o poder de escolha de: eu não quero jantar porque eu quero comer uma pizza.
Então, geralmente, pessoas nessas condições são cuidadas por outras pessoas, né? Seja o cuidador formal ou informal, quando é da família ou um conhecido, por exemplo. E aí ele vai lá e traz, só você vai jantar sim, e a janta de hoje é polenta, não tem outra opção, né? Porém, esse idoso tem condições físicas, então ele consegue se alimentar sozinho, ele consegue tomar banho sozinho, né? Mesmo que com o mínimo ali de ajuda, mas ele tem uma condição física. Então, eu não tenho a autonomia desse idoso, mas ele tem a condição física, ele tem a independência, seja ela parcial ou completa, de realizar aquela atividade. Porém, o ideal é que as pessoas alcancem aí esse processo de envelhecimento, né? Gozando aí das duas condições, de ter essa sua capacidade funcional garantido. E hoje os estudos já demonstram que idosos que têm a sua capacidade funcional garantida, eles acabam tendo uma qualidade de vida melhor, né? Não só na questão no sentido de ter aí um bem-estar físico, a questão social, ela também é bem relevante, a gente precisa estar mencionando, como também no sentido da parte emocional, né, da garantia aí do seu bem-estar emocional. Então, quando a gente fala em um envelhecimento ativo e saudável, que hoje é uma política, né, que traz algumas diretrizes para o Sistema Único de Saúde, para os atendimentos na área social, na área da saúde, por exemplo, realizarem com o público idoso, é com esse objetivo de manter essas capacidades funcionais desse público, né, para que eles tenham aí a sua autonomia e a sua independência. Mas como promover então esse tal de envelhecimento ativo e saudável, né? Nós temos então que criar oportunidades e o desenvolvimento então dessas habilidades, né? Então, primeiramente é que esse idoso ele tenha condições, por exemplo, de entender que sim, ele está num processo de envelhecimento, que isso é inerente ao ser humano, ou seja, só não fica velho quem morre cedo, e esse não é o objetivo. Ninguém aí está preparado para morrer, né? Pelo contrário, se falar, ó, hoje, voluntariamente, quem quiser morrer, levanta a mão, que Deus está levando, né? Ninguém vai levantar a mão. Ou, ao menos, eu creio, né, que apenas uma mínima parcela aí da população já se sinta apta e preparada para partir daqui, né, para outro lugar. Mas, de uma forma geral, é proporcionar, então, primeiramente, que esse idoso reconheça que ele está nesse processo. Aliás, não só o idoso, nós também, né? Que ele está nesse processo de envelhecimento, para ele buscar, então, né, situações que auxiliem na promoção desse envelhecimento ativo e saudável. Primeiramente, muitas vezes, né, somada aí a uma questão de mudança de hábitos de vida. Eu preciso ter a consciência que hoje todos os profissionais da área da saúde, a maioria dos estudos relacionados ao processo de envelhecimento, vem enfatizando o quanto a prática de atividade física contribui aí com diversas situações, né? Com uma qualidade de vida, com esses idosos dormindo melhor, com esses idosos sentindo menos dor e, portanto, fazendo uso de menos analgésico, mantendo aí essas articulações mais saudáveis, esses músculos, esses ossos e assim por diante. Então, eu tenho aí vários fatores que acabam influenciando. E é importante que a gente acabe auxiliando esses idosos nessa compreensão, porque nós temos alguns fatores que nós temos como mudar, outros não. Então, a questão da genética, por exemplo, ela é um fator que eu não tenho como estar influenciando. Por exemplo, na minha família, meus avós, meu pai ficaram grisalhos muito cedo, né? Eu tenho 42 anos e eu pinto cabelo, pessoal, vou admitir para vocês, para poder esconder os brancos. Não é mais somente uma questão de estética para manter os cabelinhos vermelhos. Hoje eu pinto cabelo porque eu tenho já quase 60, 70% da minha cabeça branca e quando a raiz vai crescendo já vai batendo aquela depressão. Então, assim, são fatores genéticos. Eu tenho outros fatores também, né? Como, por exemplo, para a etnia caucasiana, para a raça branca, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais simples, o envelhecimento ele acaba sendo mais evidente na pele do que para a raça negra, para a raça preta, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade menor de colágeno e elastina
na raça branca, né? Então, isso é um fator genético que eu não tenho como estar mudando. Já a questão ambiental já é um fator que eu consigo influenciar, né? Então, questões ambientais nem sempre são fáceis, né? Dependendo do ambiente em que eu estou inserido. Então, se eu moro numa cidade ou se eu moro na área rural, por exemplo, inclusive vou citar aqui para vocês um estudo que eu li recentemente aqui do Brasil falando da diferença aí, né, da população idosa aqui no estado do Paraná, né, inclusive aqui na região onde fica a Unicesumar, né, então aqui no Paraná nós temos um grande número de idosos, só perde para o estado de Santa Catarina, né, que está lá no ranking número 1 da quantidade total de idosos no país. E aí eles fizeram uma relação de quais eram as cidades aqui do Paraná que tinham idosos mais longevos. Idosos longevos são idosos com 80 anos mais, né? E aí eles destacaram, né, que eram as cidades do interior, né? Incrível que pareça, a gente acaba achando que as grandes metrópoles, as capitais, como aqui no caso do Paraná, Curitiba, seria a região onde haveria um número de idosos mais velhos por conta da facilidade de acesso à saúde, por ter grandes hospitais de nome, por ter mais tecnologia e assim por diante, mais facilidades se eu comparar uma cidade aí do interior de 20, 30, 40 mil habitantes, na qual eu não tenho uma infraestrutura, por exemplo, com relação a questões de saúde. Mas a pesquisa mostrou justamente o contrário, que as regiões mais do interior aqui do nosso estado tinham idosos mais velhos. E aí foi buscar, né, talvez o porquê que o idoso, né, dessas regiões envelhecem mais do que o idoso, né, das grandes metrópoles aqui do nosso estado, como, por exemplo, a nossa capital Curitiba. E aí foram elencadas várias situações. E aí, se a gente parar para analisar, são situações que realmente contribuem com o envelhecimento melhor. Então, se eu pensar daquele idoso que mora lá no interior, a sua maioria tem ou uma roça, tem uma hortinha, né, que tem lá o seu alface, a couve, a sua pimentinha, tem lá o pé de acerola, a banana, a mandioca, enfim, já está comendo um alimento com mais qualidade, sem agrotóxico, por exemplo. Enquanto nessas regiões, nessas grandes metrópoles, eu estou com fome, o que que eu faço? Pego o celular, pego lá o WhatsApp, já peço no iFood, já passo nessas grandes redes, já peço uma pizza, uma esfirra, porque eu tenho uma facilidade maior com relação a esse tipo de alimento, né? Outra questão levantada foi a prática da atividade física, né? Não que os idosos do interior vão para academia, não é isso, mas eles andam mais a pé ou de bicicleta do que os idosos das grandes metrópoles que acabam usando mais carro ou outras formas de transporte, às vezes carros de aplicativos ou os táxis, né, como antigamente era mais comum, por exemplo, fazendo com que eles tenham uma demanda de gasto energético menor se comparado aos idosos aí do interior. Outra questão bem relevante que teve um destaque grande nesse estudo foi a parte dos idosos, da parte da socialização. Então, esses idosos ainda tinham o hábito de sair na rua no final da tarde, ficar batendo papo com seus vizinhos, né? Dependendo da região aqui do nosso estado, tomando o tererê, tomando chimarrão, por exemplo, né? Ou enfim, ou bebendo uma cervejinha ou um vinho mesmo, mas batendo aquele papo. E aí a gente para e pensa que nas grandes cidades, hoje eu ficar com meu portão, com a minha casa aberta, né? À noite eu tenho um risco maior de ser assaltado, né? E outra situação também que a gente não pode deixar de lembrar é que esses idosos que moram em grandes cidades acabam tendo uma propensão maior de acidentes, como atropelamento, acidente vascular encefálico, e infarto por conta de estresse, por exemplo, ou outras comorbidades presentes, do que aqueles idosos do interior. Então, isso nos faz mostrar que a questão do ambiente onde eu estou inserido, associado à parte social, né? A gente não pode deixar ainda de destacar que, né, nosso país ainda é um país que está em desenvolvimento, né? Logo, nós temos ainda muitos idosos, muitas pessoas que envelhecem sobre uma condição assim, sem nenhuma infraestrutura, né? Acredito que vocês já tenham visto aí
pessoas, né, moradores de rua, idosos, pedintes, pessoas mexendo nos lixos atrás de comida. Estou falando de idoso, tá? Pegar aí uma parcela única, não estou falando nem nas demais faixas etárias. Idosos pegando reciclado para poder vender e assim melhorar, contribuir, ou ao menos ter aquele dinheiro para poder comprar o pão do dia. Então, isso ainda é uma situação muito presente, né, dentro aqui da nossa realidade. E o fator econômico que tem uma relação aí com a parte social. Eu preciso pensar, por exemplo, né, não sei se temos algum aluno aqui do Rio Grande do Sul, né, mas diante de tudo que ocorreu aí há uns meses atrás, imagine esses idosos, o impacto que isso gerou, seja um idoso de uma classe social melhor ou não, ter perdido tudo, né? Então ficou tudo lá embaixo d'água, perdeu sua roça, perdeu sua casa, perdeu o álbum de fotografia do seu casamento, foto dos seus pais, netos, filhos, enfim. Isso também impacta, né? Socialmente, psicologicamente, mentalmente. As condições, os hábitos e estilo de vida, como nós já comentamos, que acaba ficando inserindo na questão ambiental, social, né? Então, por exemplo, hoje, para aqueles idosos que têm uma faixa econômica menor, né, que passam por uma condição aí de dificuldade financeira, ele entre comprar 1 quilo de carne moída e comprar um pacote de salsicha, um pacote de nuggets, ele acaba optando, né, por aquilo que é mais fácil cozinhar, porque demanda menos gás, por exemplo, né? E também por aquilo que rende mais, né, que é mais palatável, né? Eu preciso considerar isso também. Então, às vezes as minhas escolhas de vida, elas estão entre comprar um alface, comprar um repolho, comprar uma maçã, uma banana, é mais fácil eu comprar macarrão, compro lá uma latinha de atum, né, um cafezinho, enfim, e é o que a minha renda, o que o meu dinheiro permite, né? Então a gente precisa considerar que o estilo de vida, ele tem relação também com essa parte social e econômica. Logo, com a forma como eu vou envelhecer, né? Se a gente pegar aí grandes nomes, né, hoje de pessoas famosas, né, como a Xuxa, Silvio Santos, né, que partiu aí semana passada, né? Esses nomes aí, né, mais conhecidos, Ana Maria Braga. Olha como essas pessoas, né, a condição que elas envelheceram e também, claro, né, os recursos que ela tem, do que eu comparar com a Dona Maria e o seu João, que moram aqui no meu bairro, né, que frequentam a unidade básica de saúde e os acessos que eles têm para poder promover qualidade de vida. Então, esse acesso, ele também tem uma relação, né, com essa parte social e econômica e a disponibilidade de recursos atrás daquilo que eu possa ter de melhor enquanto tratamento, enquanto alimentação, enquanto recurso na minha casa em dias quentes ou em dias frios, por exemplo, e assim, né, sucessivamente. Então, o desenvolvimento humano, né, esse envelhecimento, como já dito, ele é inerente ao ser humano. Todos nós, graças a Deus, vamos envelhecer e conforme vai se passando os anos, vai ocorrendo uma maturidade, né, um amadurecimento de alguns sistemas, como o sistema nervoso central, por exemplo, né, a parte nossa psicossocial, mas eu também tenho algumas situações de declínios, né, onde o próprio processo de envelhecimento ele gera algumas alterações, né? Como que esses fatores, então, influenciam, né, nessa mudança da faixa etária, né, da população? Então, há muitos anos atrás, talvez vocês até já tenham aprendido, assim como eu, na época da escola, que quando a gente pega a representação populacional do Brasil, lá na época de 1990, 1980, era um triângulo. Hoje, não mais, né? Hoje nós temos queda da taxa da fecundidade, né? Ou seja, as mulheres estão optando ou não ter filho ou ter menos filhos. Então, a mãe do meu pai teve 8 filhos. O meu pai teve 3 e eu tive só um, né? A queda da taxa da natalidade, né? Proveniente aí dessas questões, né? Então, as mulheres estão optando em ter menos filho, até por uma condição social, né? Uma cabeça, a questão cultural também contribui muito com isso.
diminuição da mortalidade geral. Então, lá em 1970, 1980, 40, 45 anos já eram pessoas velhas, já eram pessoas idosas, né? Hoje não mais, né? Então, essa alteração aí dessa questão da mortalidade, então as pessoas morriam por infecções, né? Hoje em dia elas morrem por doenças crônicas não transmissíveis. Então, o perfil epidemiológico, né, dessas mortes, elas acabaram mudando, né? Houve uma mudança aí bem drástica. Então, isso gerou um aumento da expectativa de vida. Enquanto lá em 1960, 70, 80, a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 45 anos, hoje, né, segundo o censo 2022, está em torno de 78, 79 anos para as mulheres, 77, 76, 77 para os homens. Ainda há uma diferença, né? Por que que a mulher vive mais do que o homem? Se a gente parar para analisar, a mulher acaba se cuidando mais, né? Então, se a gente for aí nos consultórios médicos, na unidade básica de saúde, o postinho, eu encontro muito mais mulheres do que homens, por exemplo, né? Então, a mulher menstrua, ela já procura um ginecologista, né? Ela vai iniciar a vida sexual, teoricamente, a sua maioria, ou quem engravidar, já começa a passar ali, né, em consulta periódica com o ginecologista, com o obstetra. Então, a mulher, né, culturalmente já se cuida mais do que o homem, por exemplo. A melhoria na qualidade de vida, então, sem a menor sombra de dúvida, né, o avanço tecnológico aí trouxe muita facilidade e isso, claro, mais disponibilidade de recursos, né? Então, hoje nós temos muito mais formas abrangentes de cuidado e aí, claro, o Sistema Único de Saúde, né? Ele tem aí um papel muito importante porque ele acabou abrindo porta e acesso à saúde, né, a toda a população e não apenas aqueles que tinham condições de pagar ou, né, que trabalhavam. Então, nós temos aqui as projeções do IBGE, e aí já aproveito, né, para estar passando para vocês que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, espera-se que em 2050 haja mais de 2 bilhões de idosos no mundo, no planeta, né? Isso representando quase 50% da população mundial. Segundo os dados do IBGE agora, de 2022, do nosso censo, somos não porque eu não sou idosa, né? Mas assim, hoje a população idosa, e aqui no Brasil é 60 anos mais, tá? Já são 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais, né? E hoje essa população idosa já representa 15,8% da população total do Brasil, né? E aí nós temos projeções também para que 2040, 2050 seja quase 50% da população mundial. Se a gente pegar para fazer uma reflexão, considerando os dados do censo de 2010 para o censo de 2022, houve um aumento de quase 60% da população idosa, né? Um número muito expressivo, e claro, isso nos traz algumas reflexões, né? Como, por exemplo, questões sociais, né? A gente não é o foco da nossa aula, mas é importante que a gente reflita. Se eu tenho menos criança, eu vou ter menos adolescente, vou ter menos adulto trabalhando, como vai ficar a previdência social? Questões de acesso a atendimentos de saúde de qualidade. Outra questão é a mão de obra preparada, né? Então, vocês estão aqui conosco, já sabem, né? Já estão aí se preparando para uma fatia, para oportunidades que o mercado de trabalho vai trazer, porque vai precisar de pessoas, né, especialistas, de pessoas aí que tenham a formação, né, dentro dos cuidados à pessoa idosa, dentro da gerontologia, né? Outras projeções que nós temos, né? E aí as pesquisas mostram, as pessoas estão envelhecendo, ok, não estão mais morrendo de infecção, como por exemplo, pneumonia, cólera, febre amarela, né? Tem ainda algumas situações, né, como a dengue, por exemplo, como foi no Covid, né, que são doenças aí virais mais graves, mas do que a população hoje está morrendo? De doenças crônicas não transmissíveis ou doenças degenerativas. Quando a gente fala em doença crônica não transmissível, eu estou falando de pressão alta, que é hipertensão, estou falando da diabetes, né? Estou falando, por exemplo, quando eu falo em doenças degenerativas, estou falando de Parkinson, Alzheimer, né?
E aí, condições como, por exemplo, o acidente vascular encefálico, oriundo aí de uma pressão descontrolada, de uma diabetes. Estou falando aí de um infarto do miocárdio por conta de uma diabetes, de uma pressão alta, né? E assim sucessivamente. Além do câncer, né? Então, nós temos aí altos índices de câncer dentro da população idosa. Então, hoje, essa é a principal causa de morte na população idosa, né? E uma vez que essas pessoas que não morrem, né, elas acabam tendo comprometimentos bastante significativos aí na sua qualidade de vida e nas suas capacidades funcionais, ela vai requerer o quê? A atenção de alguém para cuidar. E aí vocês, né, terão aí um papel fundamental para tentar, diante dessas particularidades que esses idosos, né, apresentarem, né, está promovendo qualidade de vida. Porque cada pessoa, ela vai envelhecer de uma forma, né? Não tem uma fórmula de bolo. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Então, eu tenho pessoas, né, às vezes na mesma faixa etária, que uma parece ter 90, a outra parece que ainda tem 40, 50 anos, né? Então, é tudo muito relativo, depende dos hábitos de vida. E aí nós temos alguns hábitos que são mais nocivos à saúde, como o tabaco, né, o fumar, como, por exemplo, o uso excessivo de álcool ou outras drogas, né? A polifarmácia também, a questão emocional, como a depressão, né? E outras condições mais graves, como uma bipolaridade, esquizofrenia, a própria deficiência intelectual, enfim, eu tenho uma infinidade de situações que contribuem para que esse envelhecimento seja um envelhecimento com dependência de cuidados. E aí, falando no envelhecimento com dependências de cuidados, estamos falando de vocês, né, juntamente a uma equipe multidisciplinar que precisará estar capacitada a entender as necessidades, né, destes idosos, né? Então, é muito importante a gente entender, né, quais são as situações. E aí, qual que será o nosso papel? O meu enquanto fisioterapeuta, o de vocês aí enquanto futuros cuidadores, né? Primeiramente, a ética no atendimento, a humanização na assistência, sem a menor sombra de dúvida, né? Porque atender idoso requer palavra-chave, gente, paciência, né? Segundo, um cuidado centrado dentro da necessidade dessa pessoa e, claro, sempre visando situações que possam contribuir. Se ela come sozinha, mesmo que ela tenha algumas dificuldades, alguns déficits aí oriundo a sua patologia, eu preciso incentivar ela a continuar comendo sozinha, né? Então, assim, é ter esse cuidado de prestar atenção no como ela está hoje e sempre incentivar ela para que ela busque, né, a sua independência física e a sua autonomia. Sempre respeitar a autonomia desse idoso, evitar infantilizar ele, né? Isso é de praxe, porque é muito comum a gente ficar falando tudo no inho, ai que bonitinho, fofinho, lindinho. Então também, né, o ideal é que a gente não infantilize, mesmo numa condição de uma patologia onde há comprometimentos com relação à questão do intelecto desse idoso, né, como por exemplo, na deficiência intelectual, num Alzheimer aí ou num outro transtorno intelectual, né? Fazer com que esse idoso não seja infantilizado, né? Então, ter cuidados, né? Oferecer, ficar atentos a algumas condições, né? Tentar fazer com que esse idoso tenha consciência e a sua família de que é importante estar incorporando aí hábitos de vidas mais saudáveis, por exemplo, né? Lembrando que o envelhecimento ele é irreversível, né? Ou seja, eu não tenho como voltar atrás. Então, hoje o mercado, né, de uma forma geral, acaba vendendo aí fórmulas mágicas, elixir, tratamentos, enfim. Eu tenho sim como cuidar para que eu possa então promover um envelhecimento melhor da minha pele, do meu coração, do meu sistema nervoso e assim por diante. Mas eu não tenho como voltar atrás ali o meu relógio biológico. Cada pessoa vai envelhecer de uma forma, de acordo, né, como já conversamos com o que está em torno desse indivíduo. Eu preciso considerar as particularidades de cada um, sim. Eu não posso colocar tudo no mesmo pacote, nem falar, esse idoso, todos com Alzheimer são crianças. Todas pessoas com Alzheimer
por exemplo, precisam ser infantilizadas e assim por diante. Sempre promover ações objetivando o envelhecimento ativo e saudável, tanto no sentido de independência física quanto no sentido de autonomia, o acolhimento e a escuta. E aí já falo para vocês, ó, um dos segredos aí da nossa profissão dentro da área da gerontologia, dentro da área do envelhecimento, é essa questão do envelhecimento, da escuta, né? Desse acolhimento. Porque muitas vezes a família é tão atribulada lá com o dia a dia, com o estresse, acaba não dando, né? E idoso gosta de falar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, às vezes a avaliação vai durar 1, 2 horas. Se eu não conseguir concluir no primeiro dia, na próxima sessão que ele voltar, eu vou concluir. Mas deixe ele falar, dá voz a ele. Porque geralmente ele está lá acompanhado do filho, da filha, e aí a pessoa desembesta a falar e não dá essa oportunidade para o idoso, né? E mantendo um foco em uma vida mais ativa e com qualidade para esse idoso. Aí passamos, né, professora, então, para a nossa prática remota. Você pode me ajudar, por E favor? isso, Ah, por favor. isso mesmo. Vamos começar então a prática remota? Pode Então, ir, pode então seguir, vamos professora. lá, né? Então, o objetivo, pessoal, dessa prática, primeiro é incentivar vocês aí a já estar incorporando esse pensamento, esse raciocínio aí, né, dentro de situações que podem vir a ocorrer aí na futura atuação profissional de vocês. Então, baseado, né, no que nós estudamos hoje, eu vou passar uma situação, problema e vamos juntos estar discutindo, né, a respeito aí do que fazer nessa situação, tá? Então, eu vou ler aqui, né, um pouquinho do trecho, né, da atividade. Então, as políticas de atenção ao idoso na atualidade visam diminuir o adoecimento dessa população por doenças crônicas, né? Na próxima aula, nós vamos acabar falando de uma forma mais detalhada sobre essas políticas, mas eu citei para vocês, como, por exemplo, agora na aula de hoje, a política de envelhecimento ativo e saudável que traz as diretrizes, né, de como ofertar aí serviços e cuidados a essa população, visando aí que eles se mantenham, né, com as suas capacidades gerais, né, preservadas, né, a sua independência, a sua autonomia. E aí essas políticas elas têm o objetivo, então, de promover, né, mais uma vez, o envelhecimento ativo e saudável. Vocês vão escutar essa palavra, esse termo aí para o resto do curso de vocês. Ou seja, não basta eu viver mais, eu preciso ter qualidade de vida. Então, ante isso, considere a seguinte situação: você se inscreveu como voluntário de um projeto social aí do seu bairro. Então, vamos imaginar que aí no seu bairro tem uma associação de moradores e que uma determinada loja, indústria aí da sua cidade vai financiar um projeto social ofertado à população idosa, né? Juntamente aí com a parceria da prefeitura, tá? Então, vão ser atendimentos, um serviço aí a essa população idosa com atividades de lazer. Então, vai ter bingo, vai ter dança, vai ter música, vai ter aula de artesanato, de pintura, de crochê, vai ter aula para ensinar a mexer no computador, por exemplo, vai ter aula, né, atividade física aí para que esse idoso possa se manter bem, né, nesse espaço aí da Associação de Moradores do Bairro, tá? E aí você fez a inscrição, você foi aprovado, né, como voluntário, e aí a pessoa responsável pelo projeto pediu para você elaborar um texto falando um pouquinho da importância da promoção de envelhecimento ativo nos espaços comunitários, né? E assim que você fizesse sugestões do que você faria com os idosos nesse projeto. A gente pede aí então para vocês pensarem, né, professora, um pouquinho o que que vocês fariam nesse projeto, o que que vocês escreveriam, né, dentro aí desse texto que foi pedido, e pensando que essa é uma atividade que às vezes parece, né, mas quem sabe não acontece mesmo, né, professora? E É aí você já tem verdade, pronto, você já leva e fala, olha, né, é tão importante a promoção da saúde, e já leva lá, quem sabe não surge aí uma oportunidade de trabalho, né? é verdade. E é importante, né, como o ambiente influencia no envelhecimento, né, professora? Muito. Muito mesmo, professora Thais. Eu tenho um grupo, eu faço supervisão de estágio, né, do curso de fisioterapia, lá com os alunos do último ano, e nós temos dentro da unidade básica de saúde um grupo de promoção da saúde.
Então, Uhum. todos os idosos, hoje eu tenho 30 idosos em atendimento nesse grupo, né? São 3 grupos, 3 com 10 idosos cada. E aí são idosos com pressão alta, diabetes, Sim. osteoporose, osteopenia, idosos com problemas, né, hérnia de disco, enfim, outras condições aí, fibromialgia, e todos eles relatam que após aí, né, iniciar as atividades no grupo, e o que que a gente faz no grupo, né? A gente faz uma fisioterapia em grupo, né? A gente faz atividade para articulação, atividade para melhorar a força muscular, atividade para trabalhar equilíbrio, o principal foco nosso é o equilíbrio, para que esse idoso não caia, já que a maioria deles tinha histórico de queda na rua, em casa. Trabalhamos um pouco a questão da cognição, memória, linguagem. Já faz 6 meses, 7 meses, né, que esse grupo está em andamento junto ao estágio, e eles relatam que estão tomando menos remédio, que tem mais disposição para limpar a casa, que conseguem ir ao mercado a pé, que antes não conseguia. Então, o quanto, né, esse tipo de orientação, né, auxilia. Que maravilha, né? Isso é muito bom, né? Exatamente, Notar essa diferença. exatamente. Já passamos aqui a resposta, professora, o que Vamos que passar. você... Uhum, vamos passar sim. Então, vamos Boa, lá. boa noite, Nilda. Temos uma aluna aqui, ó. Boa noite, Nilda. Se tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. É que como eu estou no slide, eu não consigo ver vocês. Aham. Acho que ela não quer falar no momento. Pode dar continuidade, professora. Ficou com vergonha, mas não tem problema. Próxima aula a gente conversa, né? Então, baseado aí, né, em tudo que nós falamos, inclusive já dei até um spoiler aí falando, né, do grupo lá que a gente faz, né? Então, o que que a gente espera, né, que vocês, por exemplo, levem em consideração no elaborar, né? Então, atividades que auxiliem nessa promoção, né, de um envelhecimento ativo. Eu acabei esquecendo aí no decorrer da aula, mas de explicar para vocês a diferença de senescência e senilidade. Então, senescência é o processo de envelhecimento natural, né? É o desgaste natural. Então, eu vou produzir, por exemplo, na minha articulação menos líquido sinovial, por isso que ela faz os crack-crack, a pessoa fala, ai, tô crocante, né? Envelheci, tô crocante. Eu acabo tendo uma redução da acuidade visual, auditiva, eu tenho redução da produção de colágeno e elastina na pele, por isso que as rugas aparecem. Eu tenho uma redução da transmissão do sistema nervoso, por isso que às vezes a memória daquelas falhadas acaba ficando um pouco mais lentificada, algumas reações. Mas isso é natural, né? Mas eu, quando tenho hábitos de vida, quando eu faço atividade física, tenho uma alimentação balanceada, controlada, eu acabo minimizando o impacto dessas perdas naturais. Já a senilidade é eu pensar no envelhecer numa condição patológica, né? Então, é aquele adulto que é hipertenso, que tem diabetes, que tem fibromialgia, que tem bronquite, e que ele vai envelhecer nessa condição. E aí, quando ele envelhecer, eu vou ter já as alterações provenientes do envelhecimento associadas às alterações que aquela doença já provocou naquele organismo. Isso faz com que eu tenha perdas mais acentuadas. E aí as pessoas falam assim: ah, mas ficou velho, por isso que está com a pressão toda descontrolada. Na verdade, né, professora, já estava com a pressão descontrolada, o envelhecimento só exacerbou ali aquela situação, né? Então, baseado aí nessas questões, é propor, então, atividades, né, que vai estimular a cognição. Então, um bingo é super legal. A dança, porque trabalha muito a questão do equilíbrio. Uma aula de dança mesmo, né? Enfim, independente aí do ritmo. Uma aula de música que trabalha a coordenação, a percepção visual, né? É pôr esses idosos para gastar energia. Aí, no que vale a imaginação de todo mundo, né, professora? Acho É que a gente pode verdade. finalizar dessa forma, né? Então, assim, é tirar eles de dentro de casa e pôr eles, né, para fazer uma aula de culinária, vamos fazer pão, vamos, enfim, né? Fazer aí o que o recurso, né, puder, sempre dentro aí de uma assistência e tudo mais. Pensando que eu vou ter idoso que vai ter muita facilidade, outros idosos que terão dificuldades, mas que se a gente trabalhar, né, auxiliando ele aí no início, ele consegue estar melhorando, né? Conseguindo aí ter as suas capacidades melhoradas. Quanto mais atividade, melhor, né, para eles desenvolverem mais Exatamente.
essas funções. Nilda, quer comentar alguma coisa? Nilda? Oi, boa noite. Boa noite. Meu microfone estava desligado. Não, estou prestando bem atenção. Entrei já um pouquinho atrasada, que meu computador deu uma travada aqui. Mas eu, com a aula bem produtiva. Gostei bastante. Ai, Ai, que que bom. Aí bom. qualquer coisa também, depois, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Pode direcionar para a professora Thais que ela me repasse. Sim, Na aula da semana que vem a gente retoma, até porque o conteúdo, né, é uma sequência, né? Então a gente acaba retomando aí alguns conceitos da aula de hoje. é Tudo bem. verdade. Mas que aula maravilhosa, professora. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. A aula foi muito boa. E Nilda, a aula vai ficar disponível também gravada, tá? Então, depois, se você tiver alguma dúvida, você pode ir Tudo lá bem. no seu ambiente e a aula vai estar lá gravada, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada. Imagina. Professora, muito obrigada. Obrigada por essa aula, tá? Ah, eu que Nos vemos agradeço. agora. Eu espero vocês na nossa próxima aula semana que vem. E eu acho que a gente tem Sim, que tirar uma fotinha para deixar registrado. Vamos. verdade. Vamos. Se a Nilda, Nailda quer abrir a tiver. câmera? Isso. Quer abrir a câmera, Nilda? Vamos lá. Nailda? Não? Ah, Ah, apareceu! agora sim. Que linda! Vamos Obrigada. tirar uma foto. Aí, tiramos. Muito obrigada pela presença. Gostaria aqui, né, de finalizar então com vocês hoje a primeira aula de saúde do idoso, tá bom? Semana que vem nos encontramos de novo. Nailda, você aparece também, tá? Pode deixar que eu vou estar Ah, aqui. que Tá bom, ótimo. Aguardo então. vocês então na nossa próxima aula. Perfeito, gente. Obrigada, um grande abraço. Tchau. Tchau, boa Tchau, boa noite. Boa noite. noite. Tchau, tchau, gente.